Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Paula. A gente estava fazendo a conta ali, e esse é o 9º encontro, né? E o primeiro encontro que eu não vim só, eu vim com a minha filha na barriga, com a Maria, e hoje, em janeiro, ela faz 9 anos. Então, estamos aqui juntas, né? Participando de alguns encontros já. É sempre muito, muito gratificante. Eu faço questão de mudar toda a vida pessoal e profissional para estar aqui, porque realmente é muito gratificante. É uma experiência muito boa. Bom, hoje vou concepcional efetivo para fazer uso de qualquer medicação em hipertensão pulmonar. Das medicações, o que eu tenho para falar para vocês é o sildenafil. Nenhuma foi estudada, lógico, em gestação. O sildenafil teve estudo suspenso em grávidas por muitos casos de óbitos fetais, então o estudo foi paralisado. Em bichinhos, né, em ratos e coelhos, não foi visto teratogenicidade. O que é isso? O bebê não nascia mal formado nos bichinhos, mas nos adultos, esse estudo demonstrou óbito dos fetos. A bosentana e a ambrizentana têm evidência de teratogenicidade e embriogenicidade, ou seja, deixa mal formado. Então, se a gravidez e esse tipo de medicação ela não pode ocorrer. O iloprost, casos esporádicos, mas também não tem estudos autorizando o uso de iloprost. É tudo muito... Quem é médico não trabalha desse jeito. A gente gosta de estudos clínicos robustos falando use com segurança ou não use. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Agora a gente vai discutir mais essa história de interrupção do risco. Qual é o meu risco? Flávia, você quer? Paula? Flávia? Depois eu volto? Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, as perguntas ficam para depois, então, na hora do debate, tá? A gente agora vai continuar falando sobre gravidez e hipertensão pulmonar, para falar sobre direito a interromper a gestação, com a advogada doutora Mariana de Peron. Pelo menos não é a intenção que existe, lógico, sem sexo, pode ter o tal do bebê de proveta, né, da fertilização in vitro, mas vamos falar sobre sexo. Existe vida sexual com hipertensão arterial pulmonar? O que nós sabemos hoje em dia, né? Qualquer doença crônica, qualquer tipo de doença crônica, nós temos uma série de substâncias. Em qualquer doença, a gente muda toda a nossa fisiologia. E aí vamos ter uma série de substâncias que se encontram no nosso organismo em desequilíbrio e que essas substâncias vão diminuir a libido, né? Serotonina, uma série de coisas que, em desequilíbrio, elas vão diminuir a libido. No caso da hipertensão pulmonar, lógico que vai depender da nossa classe funcional, né? Então, uma classe funcional 1, a vida sexual é normal. A gente sabe, todo mundo sabe o que é classe funcional, hipertensão pulmonar? Quem não sabe? Alguém não sabe? Então, vamos falar. De uma forma bem prática, tá? Classe funcional. Se eu tenho classe funcional 1, eu tenho hipertensão pulmonar, mas eu consigo ter uma vida muito próxima do normal. Então, eu consigo fazer uma atividade normal que eu sempre fiz. Se eu corri, eu continuo correndo. Se eu subir escada sem me cansar, eu continuo fazendo isso. Numa classe funcional 2, eu já tenho uma certa limitação. Então, é aquele paciente que tem uma dificuldade para os grandes esforços. Ele tem sintomatologia aos grandes esforços. Subir uma escada, correr para pegar um ônibus, ter que dar um pique para pegar um ônibus, que antes ele conseguia fazer e agora não consegue mais. Na classe funcional 3, a limitação ao exercício já é muito mais importante. É aquele paciente que, aos pequenos esforços dentro da casa, ele já sente cansaço.
Então, tomar banho, lavar a cabeça, colocar... Eu sempre conto a história de colocar a calça, né? Porque um dia uma paciente, numa das faltas de medicamentos, né, o Dr. Fred já estava falando aí sobre as dificuldades que a gente tem, todos nós temos juntos em relação à medicação. E uma das faltas da medicação, uma paciente me mandou que estava desesperada, que ela achava que ela ia morrer, porque ela não conseguia subir as calças sozinha. E aqui a gente ali, Fred também é super participativo, a gente sempre brigando, né, juntos, a favor da medicação e a favor dos pacientes. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu tirei um print do meu WhatsApp e mandei para a Secretaria de Saúde. Eu falei, olha o que eu estou passando, né? Eu acho que eu não tenho que passar sozinha essa responsabilidade da paciente falar que está morrendo e o remédio não tem. Então, isso é uma classe funcional 3, mas eu já evoluindo para 4. O que é a classe funcional 4? Sintomas ao repouso. Então, o paciente está sentado e está cansado, não consegue falar. Essa é a classe funcional 4. Tá? Então, se a gente voltar ali para nossa vida sexual, falar de sexo, né? Hoje eu estava brincando que eu estou parecendo aquela moça do Altas Horas, como é o nome? Laura Miller, né? Hoje aqui eu estou me sentindo a Laura Miller com vocês. Gente, nada a ver, tá? Ó, nada a ver, não dou dicas. Sou mulher igual todo mundo, também tenho dor de cabeça. Também tenho TPM, também fico de mau humor, tudo igual, tá? A minha especialidade é cardiologia pediátrica, ecocardiografia e hipertensão pulmonar. Tá? Acho que hipertensão pulmonar, cardiologia eu sei mais do que o basal. Hipertensão pulmonar, sim, agora o resto é tudo igual. Então, vamos lá. Numa classe funcional 1, o paciente consegue ter uma atividade normal. Numa classe funcional 2, ele já pode ter alguma dificuldade. Classe funcional 3 e classe funcional 4, com certeza, uma dificuldade tanto na vontade, né, que é a libido, quanto na performance, quanto no ato, porque você tem uma incapacidade. O que a hipertensão pulmonar nos traz? Uma incapacidade ao exercício. E não deixa de ser um exercício. Então, o que a gente conversa com os pacientes? Que essa atividade seja progressiva. Então, com um parceiro novo, não espere fazer a performance em classe funcional 3. Não vai, mas vai muito do relacionamento e da confiança e da parceria mesmo com o parceiro. Tá? Que nós estamos vendo? Hoje eu falo que a reabilitação cardiopulmonar, para mim, está sendo um outro remédio. A minha experiência com a reabilitação, não sei aqui quantos... Quem faz reabilitação cardiopulmonar aqui? 1, 2, 3, 4. É difícil. Mas, para quem mora em São Paulo, depois eu tenho umas dicas aí, tem umas opções boas. Lógico, com autorização do seu paciente, do seu médico, né? Do seu médico. Com autorização do seu médico. Mas, assim, o que eu estou enxergando? A reabilitação cardiopulmonar como um remédio. Os pacientes estão melhorando muito, muito mesmo com a reabilitação. Então, parece uma besteira. Ai, Flávia, você está mandando eu ir lá para eu caminhar, para eu ficar levantando um pezinho, para eu ficar levantando o braço, coisa chata. Mas, a princípio, parece chato. Mas, dependendo do centro que você faz a reabilitação, é um ambiente agradável, né? Um ambiente que está todo mundo ali querendo que você melhore, te ensinando a fazer, a melhorar, e você realmente melhora. Assim, os resultados estão sendo realmente, não só os meus, mas os da literatura são muito bons. Né? Mas, lógico, gente, bem indicado. E não estou falando que todo mundo vai sair bem indicado, autorizado pelo seu médico, feito com fisioterapeuta, habilitado em reabilitação cardiopulmonar. Então, assim, não adianta pegar o personal que só sabe dar aula ali para o bombado da academia, né, para o cara que puxa ferro. Não é isso. É reabilitação cardiopulmonar, realizado com fisioterapeuta, com protocolos. Esses protocolos são seguidos
né? Então, ele vai saber quando você para, quando você estiver cansado, ele vai ver sua pressão, vai ver sua saturação. É outra situação, tá? E as medicações também, né? A gente sabe que as medicações acabam melhorando bastante e acabam melhorando a vida sexual também. Não, do outro lado. Então, no namoro, né? O que a gente, com hipertensão pulmonar, vai ter cuidado e vai ter que prestar atenção? Primeiro, se está bom ou se não está bom, né? Tá agradável? E o que eu tenho que tomar cuidado em relação à minha doença? O que eu vou ter que parar, conversar com o meu parceiro para falar não está legal? Dor no peito, né? Se está com dor no peito, pressão no peito, sensação de desmaio. E aí, sem piadinhas com a sensação de desmaio. Pode ser para o bom, pode ser para o ruim. Sensação de desmaio ruim, não sensação de desmaio boa. Taquicardia, quando o coração começa a acelerar muito, também é difícil, né? Porque acelera de qualquer jeito. Mas, gente, é o mal-estar, tá? O desconforto, a falta de ar. Isso é um sinal para parar, para diminuir o ritmo, para ir mais devagar. E a parceria, né? Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com um parceiro. Então, se... Não, 10 minutos não. Ah, gente, quero ficar falando... Tá bom. A parceria sempre. Foi muito interessante, porque a hora que eu cheguei aqui atrasada, correndo e tal, estava tocando aquela música da Rita Lee, Sexo e Amor, que ela vai falando da diferença de sexo e amor. Gente, não precisa, para fazer sexo e hipertensão pulmonar ou sempre, vai da ideia de cada um. Então, se para você... Eu tenho pacientes que têm múltiplos parceiros e eu tenho pacientes que têm um parceiro há 20 anos, o mesmo parceiro. Então, o sexo e o amor são coisas pessoais de cada um, né? Vamos responder para animar? Não só eu ficar falando aqui? Respondam no... Como que é o aplicativo aí? Tá. Tá todo mundo conectado aí? Tá liberado. Deixa o Ricardo ouvir isso, Paula. Olha lá, olha lá. Tô curiosa. Tcharam! Uau, tá bom. Ó, eu tinha uma paciente que estava no 3 e abaixou um tal de Tinder. Gente, ela tá no 1, assim, top. Limitações físicas em 27%. Vamos falar, vamos conversar. E aí? Seu médico conversa com você sobre... A grande maioria tem vida sexual ativa, né? E o seu médico conversa com você sobre anticoncepção, sobre sexo, sobre essa dificuldade. Eu tenho uma paciente, enquanto vocês respondem, pode liberar. Enquanto vocês respondem, eu vou contar um caso. Eu tenho uma paciente que eu verifico a classe funcional dela através do sexo. É muito engraçado. Que ela chega, Dona X... Não posso falar o nome, né? Como que tá para namorar? Porque ela reclama justamente do namoro. Porque, assim, gente, qualidade de vida tem milhões de aspectos. Se nós olharmos os questionários de qualidade de vida, o sexo está lá também, o trabalho está lá, a vida em família, o lazer, está tudo ali. Então, assim, e ela é muito engraçado, que um dia ela chegou, ela estava piorando, e a gente não estava identificando isso na nossa clínica. Então, assim, consegue andar, consegue correr? Aí
Aí um dia ela falou assim, doutora, eu preciso falar com a senhora. Eu não estou conseguindo namorar. Meu marido está reclamando, eu estou cansada, eu fico com falta de ar. E aí a gente foi rever e realmente ela estava piorando. A gente foi estratificar o risco, né? Que em todas as consultas vocês são a nossa pergunta, olhando o eco, olhando o cateterismo, olhando o BNP. O que nós estamos fazendo com vocês? Nós estamos estratificando o seu risco para ver que medidas nós temos que tomar. Né? Isso é feito em todas as consultas. Então, eu estava comendo bola e ela me alertou, doutora, eu não estou conseguindo namorar, eu gosto de namorar. Então, vamos ver, vamos ajustar a medicação, vamos ver o que está acontecendo. Vai, pode liberar. Juro que eu vou ficar quieta. Não acredito. É mesmo? Vamos dividir? Vamos dividir a responsabilidade, então? Não vou defender médico aqui, porque eu sei que a gente é fogo, né? Cadê Fred? É difícil, só que assim, nós temos um monte de coisas para ver em cada consulta. Né? Não vamos ficar... É culpa nossa? Sim. Mas vamos dividir com vocês? Doutor, e anticoncepção? Como eu faço? Como eu faço para evitar filho? Você me fala que se eu engravidar, eu tenho, dependendo da minha patologia, eu tenho 50% de risco de morrer. A chance de eu morrer é muito alta. Você fala que eu não posso engravidar. E aí? Normalmente, não somos nós que fazemos isso, a gente encaminha para um ginecologista, mesmo porque precisamos fazer uma série de exames, né, ginecológicos anuais ou semestrais, mas nós precisamos saber, e nós precisamos ter a parceria com o ginecologista para estarmos juntos. Né? Então, assim, não vamos ficar esperando só o médico, vamos ser mais protagonista, vamos conversar. E sexo, doutor? E aí? Eu estou cansada, eu estou ficando... Gente, essa paciente foi muito interessante, porque, através da queixa da vida sexual dela, eu consegui ver que ela não estava indo bem, a estratificação de risco dela estava piorando, eu tinha que fazer alguma coisa. Né? Então, assim, o médico, ele é o seu parceiro, a equipe médica, a equipe do centro de referência onde você é tratado, ele tem que ser seu parceiro, você não pode esconder nada dele. Se não está indo bem... Se você está cansada, se você não sabe como fazer um método anticoncepcional, você tem que conversar com o seu médico. Cobrem isso. Cadê? Pode? Passa para mim, travou. Pode passar o próximo. Então, vamos lá. Para quem tem um parceiro fixo, é casada ou mora junto há muitos... Eu vou contar uma experiência pessoal que eu sempre conto. Né? Eu era solteira, comecei a namorar com meu marido, íamos morar juntos. E, assim, eu faço, acho que se eu ganhasse... 1 milésimo de centavo por propaganda que eu faço de camisinha, eu ia estar rica. Porque, gente, a camisinha é muito importante. E antes de eu transar com meu marido sem camisinha, nós fizemos todos os exames, HIV, hepatite B, hepatite C. Eu amava, eu estava apaixonada. Eu achava o cara acho ainda, tadinho. Acho. Cadê? Ricardo conhece Mário. Não, está gravado. Eu acho, amor. Beijo. Acho. Então, assim, você está apaixonada, acha aquele cara fantástico, só que você não sabe com quem ele transou 1 mês atrás, 1 ano atrás. Ele pode, sim, ter sífilis, ele pode, sim, ter AIDS, ele pode ter HPV. Então, assim, é muito importante. Gente que vê cara não vê AIDS, não vê HPV, porque é uma micro de uma verruguinha pequenininha, que às vezes nem aparece. Isso é muito importante. Quando você tem um parceiro só e você confia nesse parceiro e vocês sabem que é seguro, ok. Mas se não cada dia, né? Mas se você tem múltiplos parceiros ou se você não tem um parceiro fixo, é obrigatório. Olha aqui, todo mundo. Obrigatório usar camisinha. Você tem que se defender e você tem... Homens e mulheres, vocês têm que se proteger.
Não é porque você, aquele cara é especial e está falando que você é especial, que você é especial. Porque se ele fala que ele não quer usar a camisinha, você fuja. Entendeu? Brinca de outra coisa, faz outra coisa, mas não é para transar sem camisinha. Você não conhece aquela pessoa. E se ele não gosta de usar, se ele não quer usar com você, ele não quer usar com a moça que ele pegou na semana passada, nem no mês passado, nem no mês retrasado. E todas aquelas do Tinder dele. Então, nós temos que nos amar e nós temos que nos proteger, tanto como homens como mulheres, quanto como mulheres. Então, se ele não gosta de usar, não é com você, não é com ninguém. Foge, corre. Agora vamos começar a falar de... A gente falou de sexo, né? Agora vamos falar de como não engravidar. Tem que fazer, é importante, né? Mas as pílulas anticoncepcionais. Normalmente, eu não prescrevo, eu sugiro, normalmente eu mando cartas para o ginecologista, mas se eu prescrever, eu posso até prescrever. Posso ir lá estudar, ver os nomes, prescrever. Só que vai acontecer, você não vai no ginecologista, não vai fazer seu Papa Nicolau, não vai fazer sua mamografia, e está tudo errado. Então, assim, vai no ginecologista, passa uma vez por ano, conversa sobre anticoncepção com ele. As pílulas mais indicadas são as sem estrógeno, né? O estrógeno é aquele hormônio que sabe aquela história que dá vasinho, dá trombose, que entope veia, sabe aquela é a parte do hormônio que ele é mais trombótico. Então, normalmente é sem estrógeno. E assim, gente, não adianta tomar pílula hoje às 2, amanhã às 3, depois de amanhã esquece, daí depois de amanhã você toma 2, porque onde você esqueceu, você só está prejudicando o seu corpo. É de 24 em 24 horas. Então, assim, despertador, junto com a escova de dente. Mas eu fui dormir e não escovei o dente. Não pode. Não pode, precisa tomar certinho, porque senão você só está pegando a parte ruim e não está ficando com a parte boa, que é a anticoncepção, e você pode engravidar. Pílula do dia seguinte. Conversem com o seu ginecologista. Pode acontecer um problema no meio do caminho. A camisinha virar, a camisinha estourar, tomou a pílula errada e acabou namorando. Não é o ideal que seja usado com frequência, né? É uma quantidade grande de hormônio de uma vez só, porém, é uma opção em casos muito esporádicos, em casos de urgência. É uma opção. Conversem com o seu ginecologista. E se acontecer? Daí ele já vai deixar prescrito, você vai ter. Não é o ideal. O ideal é prevenir do que remediar. Mas das formas de remediar, é a menos invasiva, né? Sempre procure o seu ginecologista. Anticoncepcionais. Para quem toma bozentana, ambrizentana, nós sabemos que tem uma diminuição da eficácia do anticoncepcional, tá? E aí a indicação é que seja usado um segundo método como os condoms, né, o preservativo, a camisinha, uma forma. Gente, métodos anticoncepcionais, se for dar aula, tem um monte. Eu estou sendo prática e falando dos mais habituais, tá? Mas, assim, nada como o seu ginecologista para te orientar bem. Para os meninos, os ERAs, né? No Brasil, Brizentana, Macitentan e Bozentan, eles diminuem o número de espermatozoides. Então, para as meninas, quando usam Macitentan, Bozentan ou Ambrisentan, 2 métodos, um de barreira e mais um anticoncepcional. Os DIUs, eles são uma boa opção para os relacionamentos estáveis e duradouros. Por quê? Você vai colocar um aparelhinho dentro do seu útero, um device, uma coisinha pequenininha dentro do útero, e você vai ficar 5 anos protegida de gestação. Tá? Não protege de doença sexualmente transmissível, mas para quem está casado, tem um namorado fixo, é uma coisa importante, ele pode liberar o hormônio intraútero. Mas na inserção, e isso eu acho importante conversar, porque assim, normalmente o ginecologista quer colocar no consultório, é mais fácil, não, vai lá. Só que acontece uma coisa que chama reflexo vagal.
Reflexo vagal é uma coisa que a gente desmaia. E não é muito bom desmaiar no consultório que não tem hipertensão pulmonar e não tem um oxigênio, uma estrutura, tá? Então, assim, converse com seus ginecologistas. Se for optar pelo DIU, ambiente hospitalar. Então, assim, eu gosto, lógico que às vezes é corrido, agora sim, 10 minutos agora dá. Às vezes é corrido, o médico tem um monte de coisa para te orientar, um monte de coisa a fazer, está estressado com o remédio, está prescrevendo. E aí, assim, cobre do seu médico a discussão em todas as consultas sobre anticoncepção. Uma coisa que eu aprendi, chama o parceiro, leva o parceiro, porque uma coisa é você explicar que você pode morrer se você ficar grávida. A outra coisa sou eu explicar que a esposa dele pode morrer se ficar grávida. Então, eu já tive casos de relacionamento novo, ela, minimiza um pouco a história. Agora eu não posso engravidar. E essa paciente ela é uma hipertensão pulmonar associada a outra patologia, outra patologia cardíaca. Então, ela tem uma chance de falecer numa possível gestação de 50%. É muito alta, ela não pode engravidar. Então, ela maneirava, sabe? Assim, falava, não, agora eu não posso engravidar porque eu estou fazendo esse tratamento, mas ela sabia de tudo isso. Então, é mais fácil para eu falar do que para você. Traz o marido, a gente conversa. E foi essa situação, e ele falou assim, doutora, eu não tinha entendido nada disso. Eu não sabia que ela podia morrer. Eu achei que ela não pudesse engravidar agora, que ela não pudesse engravidar esse mês. Não, ela não pode engravidar. Isso, garanto para vocês que os médicos conseguem falar e explicar de forma melhor do que o parceiro. Tá? E as opções de maternidade. Eu sou suspeita para falar de adoção, né? Eu sempre falo que mais de metade da minha família é adotada. De 11 primos, 6 são adotados. E te garanto que todos maravilhosos. Assim, 4 trabalham em multinacionais, assim, vivem viajando pelo Brasil, ajudam os pais. Assim, é uma situação muito legal na minha família. Mas isso é dependente de cada família e como é a aceitação. Né? A adoção é uma possibilidade de maternidade. Nós sabemos o quanto é o risco para a mulher a gestação. E é uma possibilidade. Vamos responder? Pode soltar. Isso é você. Eu quero saber a opinião da pessoa, não a opinião do casal, tá? Tchan, 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 tchan. Que bacana. Que bacana. Acho que a grande maioria adotaria ou consideraria a possibilidade. Legal. É uma possibilidade, gente. E, assim, tem muita criança nos orfanatos, né? Eu acho que seria juntar útil ao agradável, mas sempre muito bem conversado com a família. Tá? Vamos falar rapidinho de alterações hemodinâmicas na gestação. Então, Flávia, você fica falando que não pode engravidar, por que não pode engravidar? Eu vou falar da gestação normal. O que acontece? A placenta, que é uma coisa que começa a crescer dentro da barriga da gente, ela tem baixa resistência. Então, é fácil do sangue passar pela placenta. Você tem hormônios vasodilatadores, ou seja, todas as suas artérias do corpo inteiro ficam abertas, ficam vasodilatadas. Você vai ter, isso causa uma diminuição da resistência vascular periférica. Então, você vai estar vasodilatada e você vai segurar no seu corpo água e sal.
Fora isso, o útero vai estar comprimindo toda essa parte aqui de baixo da sua barriga, ele vai estar comprimindo. Então, está inchando, está tendo sal, água, está tudo aberto e o sangue não consegue voltar. Tá? Aqueles pezinhos gordos, né? Você aumenta o seu débito cardíaco. Se a gente lembrar, paciente com hipertensão pulmonar, principalmente nas fases mais avançadas, tem uma diminuição do débito cardíaco. Porque para você manter o débito a circulação ela tem duas passagens. Então, ela sai do coração, vai para todo o corpo, pelas artérias. Daí ela volta, e é isso que a gente está falando, que ela está com dificuldade de voltar, no caso da gestação. Passa de novo pelo coração, só que pelo lado direito, que é o problema, né? O nosso problema, o ventrículo direito. Aí ela chega no pulmão. A hora que ela chega no pulmão, ela não consegue passar, porque tem hipertensão pulmonar. Tá? Então, tudo isso vai ter um impacto. Tudo isso que a gente está falando da gravidez vai ter um impacto muito grande do paciente com hipertensão pulmonar. Você vai ter um aumento do volume sanguíneo em 30%. Então, se já está difícil manipular a sua quantidade normal, a sua quantidade é mais 30%. Que você tem que manipular passando por esse sistema com alta pressão, que é o seu pulmão. Você vai aumentar, isso gravidez normal, aumentar a sua frequência cardíaca, aumentar a sua pressão e vai aumentar os sintomas. Gente, quem já viu grávida? A grávida... Ai, gravidez não é doença, tá? Vê, não é fácil. A gravidez é cheia de sintomas. Sintomatologias da própria gravidez, que, quando associada à hipertensão pulmonar, são muito piores. Né? Então, você vai ter uma alta resistência da vasculatura pulmonar, você vai ter insuficiência cardíaca direita. Com o crescimento fetal, tudo isso piora muito. Então, as complicações aparecem principalmente, lógico que pode aparecer desde o início, mas elas vão aparecer principalmente no terceiro trimestre, que é quando o feto realmente ganha peso. A questão dos pacientes que acabaram chegando ao parto é uma condição catastrófica e desesperadora, porque você tem que ter um ambiente de obstetrícia junto a um ambiente de UTI. E não é fácil manejar a hipertensão pulmonar durante o parto. Mas durante o parto não é fácil, mas no pós-parto é muito pior. Porque todo aquele monte de líquido que a gente estava falando até agora, que ficou lá embaixo, aquele pezinho gordo, pezinho inchado, tudo que ficou até agora lá embaixo, a hora que tira tem que voltar. Muda completamente a fisiologia da circulação do corpo. Então, esse puerpério, esses 3, 4, 5 dias depois do parto, eles são trágicos, eles são de alto risco quando você tem essa reabsorção do edema. Né? Então, normalmente é feito em drogas vasoativas, em UTI. Essa criança ela é retirada precocemente. Então, além da mãe não estar presente para cuidar do bebê, será um bebê prematuro, com certeza, né? Porque você não pode, 38, 39 semanas, você não pode deixar isso acontecer, porque fica impossível, realmente a mulher não aguenta. E você tem muito mais as próprias complicações da gestação, quando são complicações em hipertensão pulmonar, são muito piores. Então, vocês estavam discutindo aqui antes com o Dr. Fred sobre TEP, TVP, TEP, né, a HPTEC, que ele estava falando. Você imagina acontecer aquilo, sair um êmbolo lá de baixo e impactar no pulmão do paciente que já tem hipertensão pulmonar por outro motivo, seja idiopático ou não. Né? Realmente piora muito. E aí você precisa anticoagular esse paciente no pós-operatório, é muito complicado. Né? Na gestação normal, você já tem essa sensação de dispneia, diminuição e intolerância ao exercício, taquicardia, anemia. Né? Então, tudo isso vai ser muito piorado. Isso aqui eu vou contar que na minha gestação, meu pé era pior que esse. Sem hipertensão pulmonar. Agora, você imagina se você não tem um ventrículo direito para jogar tudo isso que vai reabsorver para frente. Entendeu? O risco é realmente muito alto. Porque você tem essa dificuldade do retorno venoso, tanto que vocês escutam, estava grávida, apareceu varize, apareceu hemorroida, não consegue sentar.
Por quê? Por que acontece isso, varize, hemorroida? Porque o retorno venoso é dificultado, porque você tem um útero ali comprimido. Aí, além do retorno venoso não conseguir, a hora que você chega na resistência do pulmão e um ventrículo direito que não bate direito, é incompatível, tá? Só para vocês terem ideia, a pressão venosa nas pernas é 3 vezes maior pela compressão dessas veias que trazem o sangue de volta. 3 vezes maior. Mas todo o problema isso, o normal, tá? O que está acontecendo que está indo para frente? Isso já foi. Tá. Então, assim, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, né, a definição, pressão média de artéria pulmonar maior que 25, com hipertensão de capilar pulmonar normal, é hipertensão arterial pulmonar que estamos conversando. A gestação, ela estima-se uma mortalidade de 30%, e isso, assim, gente, ninguém fica estudando, assim, eu não consigo trazer dados bons e fidedignos como quando a gente fala, quando o Dr. Fred fala de HPTEC, por exemplo, que é uma coisa que nós conseguimos estudar. Eu estou com a HPTEC, eu dou riociguat, eu vejo se melhora. Isso não acontece em gestação, porque eu não posso estudar uma paciente falando assim, engravida para eu ver se... Não pode, entendeu? O risco de óbito é muito alto. Então, a mortalidade associada a outras doenças em torno de 56%, idiopática de 30% a 50%. O que é isso? De 100 pacientes que engravidaram com hipertensão pulmonar associada a outras doenças, esclero ainda é maior ainda do que isso, 56 morreram. No parto ou em decorrência do parto. E a mortalidade neonatal de 11% a 13%. Então, você também está gerando neném com um risco muito maior de óbito. Vamos ver se a gente consegue. Acho que não vai. Consegue passar? É um filminho. É um eco. Consegue? Aí. Só para... Passa de novo. Isso aqui a gente... volta. Esse é um átrio direito muito dilatado e um ventrículo direito, e isso aqui é um derrame pericárdico. Então, é um VD dilatado, que quase não bate, o sangue fica aqui dando volta, que a gente fala presença de alto contraste, com disfunção. Esse ventrículo direito tem que mandar o sangue para frente, aquele monte de sangue que está voltando no pós-operatório. Realmente... é grave. Como a gente pensa em usar medicações na gestação? A gente tem categorias. Então, a gente sabe que usar... tem categoria A. Tem estudos controlados em mulheres grávidas, não tem evidência de risco. E por aí você vai descendo, tem coisa que não é estudada, que a gente não sabe, tem um caso ou outro. Os vasodilatadores pulmonares, se a mulher está... O que os consensos dizem? Para você medicar, fazer a vasodilatação pulmonar, você tem que ter a certeza que essa paciente está usando, se for em idade fértil, está usando, com vida sexual ativa, está usando um método anticoncepcional efetivo. Tá? Então, se ela não estiver usando o método anticoncepcional efetivo, você não pode nem dar medicação. Eu não posso prescrever, por exemplo, uma bosentan, uma centan, ou uma ambrisentan, se você está usando, se você não está protegido. É nossa responsabilidade. Então, você quer usar a medicação, você quer melhorar, vai fazer o método anticoncepcional também. É para o seu bem, né? E tanto que em estudos clínicos você tem que ter a paciente tem que estar usando o método anticoncepcional efetivo para fazer uso de qualquer medicação em hipertensão pulmonar. Das medicações, o que eu tenho para falar para vocês é o sildenafil. Nenhuma foi estudada, lógico, em gestação. O sildenafil teve estudo suspenso em grávidas por muitos casos de óbitos fetais, então o estudo foi paralisado. Em bichinhos, né, em ratos e coelhos, não foi visto teratogenicidade. O que é isso? O bebê não nascia mal formado nos bichinhos, mas nos adultos, esse estudo demonstrou óbito dos fetos. A bosentana e a ambrizentana têm evidência de teratogenicidade e embriogenicidade, ou seja, deixa mal formado. Então, se
a gravidez e esse tipo de medicação ela não pode ocorrer. O Iloprost, casos esporádicos, mas também não tem estudos autorizando o uso de Iloprost, né? É tudo muito... Quem é médico não trabalha desse jeito. A gente gosta de estudos clínicos robustos falando use com segurança ou não use. Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Agora a gente vai discutir mais essa história de interrupção do risco. Qual é o meu risco? Flávia, você quer? Paula? Flávia? Depois eu volto? Tá bom. Obrigada, gente.